é Gabriele Viana, eu sou aluna de licenciatura em teatro, bolsista de iniciação científica Unirio. O meu orientador é o Paulo Ricardo Merizio e o nome da minha pesquisa é O Jogo Presente no Melodrama e na Palhaçaria como ferramenta de uma criação cênica para o ator, direcionada ao teatro para a infância e juventude brasileiro. Bom, acho importante começar frisando que a minha pesquisa não começa nesse ano, né? A minha iniciação científica ela começou em 2019, onde eu considero que foi a primeira fase da pesquisa. Eu iniciei investigando como que o melodrama ele pode ser uma ferramenta pedagógica para o jogo do palhaço. E comecei pesquisando isso em mim mesma, enquanto atriz, enquanto palhaça. Na segunda fase da pesquisa, eu parti para um laboratório experimental com outros atores, porque eu queria fazer essa investigação não só mais em mim mesma, né? Queria poder perceber como que esse atravessamento entre as duas linguagens se dá com outros atores, com outros palhaços. Na terceira fase da pesquisa, que é essa, né, onde me encontro, eu parti como indutor o teatro para a infância e juventude. Então, houve um direcionamento um pouco maior, né? Não só pesquisar a relação entre as duas linguagens, mas pensando nesse tipo de teatro. E a convite do meu orientador, o Paulo Ricardo Merizio, a gente foi assistir o espetáculo Pinóquio, da Companhia Pecode, daqui do Rio de Janeiro. E foi uma feliz surpresa, porque mesmo o espetáculo não se tratando, propriamente dito, de um espetáculo de melodrama, nem um espetáculo de palhaçaria, foi possível perceber elementos de ambas as linguagens no espetáculo. Muitos elementos. Então parecia que o espetáculo tinha vindo para comprovar, sabe, certas inquietudes e teorias, né, hipóteses que eu vinha fazendo durante todo esse tempo de pesquisa. E é um espetáculo para infância e juventude. Então, a partir daí, a minha pesquisa se tornou um estudo de caso desse espetáculo. O objetivo principal dessa fase da pesquisa foi realizar o estudo de caso do espetáculo Pinóquio, da Companhia Pecode, e, claro, tecendo conexões com tudo que eu já vivi na pesquisa, desde as referências bibliográficas, quanto o que eu investiguei em mim mesma na primeira fase, né, com os atravessamentos dos outros atores e palhaços que foram percebidos na segunda fase da pesquisa, no laboratório experimental, e até mesmo com discussões geradas a partir das entrevistas que eu realizei com membros da Companhia Pecode. Eu preciso confessar que durante todo esse tempo de pesquisa, eu sempre fiquei me questionando muito, né, se é realmente possível fazer essa ligação entre melodrama e palhaçaria, né? Será que não é uma ideia mirabolante da minha cabeça? Será que isso realmente faz sentido? E quando resolvi aprofundar pensando no teatro para infância e juventude, esses questionamentos ficaram borbulhando muito mais na minha cabeça, né? Será que existe exemplo, né, de alguém que fez isso de forma prática? Como fazer, né? Será que não estou inventando? E ser abençoada, bem melodramaticamente, ser abençoada pelo espetáculo Pinóquio foi muito importante para a pesquisa, né? Para realmente pareceu comprovar certas teorias, hipóteses, me fez pensar assim, eu não tô louca. É realmente possível, faz todo sentido. Então, para poder discutir, né, os resultados, eu vou trazer aqui alguns momentos do espetáculo que me fazem pensar sobre as duas linguagens, né, nesse tipo de teatro para infância e juventude, e também momentos que eu escolhi das entrevistas que eu realizei com a companhia. Para começar, acho importante dizer que Collodi, que é o autor, né, das Aventuras de Pinóquio, ele foi contemporâneo ao auge do melodrama e da Ferry, duas linguagens que dividiam os palcos no Boulevard do Crime, em Paris, no século XIX.
talvez possa ser daí uma certa influência. Além de perceber elementos dessas duas linguagens no texto, né, As Aventuras de Pinóquio, eu também percebo no espetáculo da Cia Pecode. E conversando com o diretor, né, o Miguel Velhinho, que também é professor da Unirio, ele me confidenciou que foi influenciado também na montagem pelo livro Cuore, de Edmundo de Amicis. Cuore é um livro que é narrado por um menino de 9 anos, escrito em forma de diário, e que esse livro é contemporâneo também às Aventuras de Pinóquio. Então, ambos os livros são escritos na mesma época, no mesmo país e na mesma situação, uma Itália recém-unificada, onde são enaltecidos valores cristãos, um estímulo à moral e aos bons costumes. E isso me faz lembrar bastante das várias fases do melodrama. Para além da dramaturgia, a escolha da opereta reforça o flerte com o melodrama, assim como elementos da encenação, como, por exemplo, a cena tão conhecida da baleia. O tema do reencontro é muito conhecido entre as produções melodramáticas, e em Pinóquio ele acontece quando Gepeto encontra seu filho, sumido dentro da barriga da baleia. No espetáculo não poderia ser diferente. Gepeto canta uma linda canção emocionante ao reencontrar seu filho. É a cena que leva os espectadores às lágrimas. Pinóquio, meu filho, não faça isso, mas não me aqueça de novo, meu pobre coração. Revelo, meu filho, foi o que eu sempre quis. Me abraça bem forte e faz seu pai feliz. Pinóquio, meu filho. Gepeto, meu pai. Que saudade! Outro momento que me marca bastante no espetáculo é quando Pinóquio se vê dentro do teatro de bonecos. Ali está presente um grande drama, ouso dizer que até maior do que o momento da baleia. Todos os bonecos são feitos de madeira e o dono vai jogar no fogo algum deles para servir de combustível para a fogueira. Veja bem, é um momento de vida ou morte. Nunca antes Pinóquio estivera tão próximo da morte. Percebo nessa cena um outro uso do melodrama, mais próximo da palhaçaria. É vida ou morte, mas é vida ou morte brincada. Tem um jogo, uma brincadeira presente entre os próprios atores ali. Parecem palhaços brincando de serem bonecos, que podem morrer a qualquer momento. Vários mecanismos de comicidade são trabalhados nessa cena. Para mim, é talvez a grande cena que une melodrama e palhaçaria. Uma cena da qual tenho muito interesse em me aproximar enquanto artista e pesquisadora. Considero talvez a cena mais importante do espetáculo para a minha pesquisa. Manja-fogo, às vezes sou muito ruim, mas também posso ser bonzinho. Se de repente eu faço atim, 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 eu fico bonzinho e amoleço meu coração. Faço caridade, trato o inimigo como irmão. Sorte do Pinóquio, manja-fogo amoleceu. Quando espirra é mais bonzinho do que eu. Mas não esqueço meu assado, preciso lenha pra queimar. Se não vou mais queimar Pinóquio, vai Arlequim no seu lugar! Sobrou pra mim, sobrou pra mim! Vai ser meu fim, vai ser meu fim! Não faça isso, manja-fogo! Você já se compadeceu! Se quer a lenha pro assado, esse lugar de lenha é meu! É meu! É meu! É meu!
Aqui gostaria também de fazer uma aproximação com a Ferri. No espetáculo, existem vários elementos da fantasia que me fazem pensar nessa comparação. Desde a Fada Azul, uma boneca de tamanho real que voa em cena, causando um certo ilusionismo, né? Se é boneca, se é atriz, até mesmo a vida que o boneco de madeira ganha, né? E sua transformação no final da história, os animais que falam e a transformação dos meninos em burro. Puxando um pouco mais para a palhaçaria, existem algumas aproximações também que a gente pode fazer. Uma é até um pouco óbvia, né? Pinóquio se passa em um circo, o Circo Collodi, que é em homenagem ao autor italiano. Que logo de cara a gente vê, né, os dois primeiros personagens que aparecem para o público são dois palhaços, um Branco e um Augusto. Né? Papéis que já discuti também em outras etapas da pesquisa. E não é a única palhaçada ali presente. Pinóquio, ao meu ver, é uma espécie de Arlequim. É um palhaço esperto, que, como todo palhaço que se preze, sempre se dá mal. Até entender que a esperteza não é uma qualidade maior do que a honestidade e a moral. E aí, né, bem melodramático. Mas que é mais palhaçada do que o grilo falante? Nossa, aquele ser que basta começar a entoar seu cri-cri-cri e já deixa toda a plateia com dor de barriga de tanta risada. Eu acho que sim, eu acho que tem essa estrutura de duplas, que eu acho que é muito de palhaço também. Raposa e gato, os dois apresentadores, eles têm uma relação que é a relação do Branco e do Augusto, se você reparar bem, assim. A raposa e o gato totalmente. O gato é o bobalhão, né? E a raposa é a mandona. O gato só repete o que a raposa fala e faz besteira. E os dois apresentadores também tem uma coisa assim, tipo o apresentador, o barítono, né? Ele é o manda-chuva ali, a outra, e ela é a... como se fosse ajudante, né? Porque tem no circo, né, essa coisa do apresentador e da ajudante, que também tem um pouco de palhaçaria ali, né? Então eu identifico nessa coisa das duplas. E dos contra-regras também, porque são sempre dois. Eu, por exemplo, eu e a Dedela, Maria Adélia, a gente faz umas palhaças gêmeas. E aí a gente sempre se espelha. Assim, o que uma faz do outro lado lá, a gente tenta fazer igual ou complementar, né? Então essa estrutura das duplas eu acho que tem muito no espetáculo. A conclusão dessa etapa da pesquisa também finaliza o meu processo de 3 anos de iniciação científica sendo orientada pelo professor Paulo Merizio, meu grande mestre do melodrama. Porém, não é o fim da minha jornada enquanto pesquisadora de palhaçadas, de melodrama e de teatro para infância e juventude. Toda a produção relacionada aos 3 anos de pesquisa estarão no meu trabalho de conclusão de curso. É muito simbólico também finalizar essa etapa discutindo e refletindo sobre um espetáculo tão incrível de uma companhia que eu admiro muito. É motivador para essa minha trajetória, que eu sei que ainda estou engatinhando, mas eu considero que é um trabalho inovador e que, com certeza, servirá de grande avanço científico no campo das artes. E você acredita que é possível fazer melodrama para infância e juventude? Claro. Claro, acho que muito bem-vindo, acho que salutar, acho que apresentar, acho que assim, o que a gente precisa efetivamente é mostrar muitas possibilidades de mundo para uma criança. E acho que a criança assimila tudo desde que a gente fale a linguagem dela. Então, acho que tudo pode ser falado para uma criança, acho que todas as formas podem ser conversadas com ela, desde que a gente tenha os mecanismos de dialogar com ela, né? Desde que a gente fique de joelhos e fique na altura dela. E você acha que podemos considerar um Pinóquio como um caso de exemplo de uso do melodrama no teatro para infância e juventude? Sim. Eu acho que assim, pela própria estrutura da opereta, eu acho que acabou sendo, né? Pelo Tim Rescala. Ele tomou essa decisão. E eu acho que é muito apropriado, né? E essa coisa do canto, né? E é de um canto que tem, como eu já falei, tem esse volteio não cronológico. Ele para olhar para o Pinóquio, pobre Pinóquio. Então, assim, ele está sempre olhando, né? Se apiedando daquele personagem que erra tanto, que cai no erro, que não aprende. Então, são vários personagens olhando para aquela
Cheio quase de criatura. Hein? É muito curioso, né? Que ele é cheio de humanidade, tão humano, né? sem Tão ser humano. Sem ser humano, tão incompleto na sua completude, tão imperfeito, né? E nunca consegue chegar. É tão interessante isso, essa humanidade do Pinóquio, né? Que é tão maravilhosa, tão próxima da gente. Então, assim, é um monte de personagens que passam por ele e que olham para aquela criatura, aquele pedaço de pau ali, é um arremedo de gente, né? Eu acho tão bacana isso. E todo mundo sempre comentando muito. Então, essa coisa, que é melodrama, né? Que assim, é a piedade ali diante daquela coisa imperfeita, assim, é muito maravilhoso isso, né? Acho que é por aí, com certeza. Quero agradecer primeiramente ao meu orientador Paulo Merizio por toda a generosidade, né, durante todos esses 3 anos de pesquisa, por ter aceitado continuar me orientando agora no trabalho de conclusão de curso e te dizer, professor, que você é uma grande inspiração para mim, um grande mestre. Muito obrigada. Agradeço também aos membros da Companhia Pecode, o diretor Miguel Velhinho, que também é professor da Unirio, e aos atores Márcio Nascimento, Marise Nogueira e Liliane Xavier. Muito obrigada por toda a ajuda, né, por toda a sensibilidade, por terem sido tão solícitos sempre em me ajudar. Gratidão. Agradeço também à Unirio pelo apoio e incentivo à pesquisa científica. A pesquisa muda a vida de nós jovens estudantes e também muda o nosso país. Obrigada.